Olá, hoje vou demonstrar aqui o software Sync 3.0, um software criado pela Sync Estudos Elétricos para estudos de proteção, coordenação e seletividade, que destina-se basicamente para estudos de curto-circuito e proteção para média tensão e para a apresentação do projeto à concessionária de energia elétrica, onde é possível utilizar ele para outras finalidades, com algumas adaptações do usuário, mas ele foi criado com essa filosofia de pensamento, tanto que toda a sequência lógica do software que a gente vai ver é pensada para que ao final do processo se tenha um estudo de proteção, um memorial de cálculo, os gráficos de coordenação, seletividade, todos pensados para a apresentação para a concessionária de energia elétrica, e isso tudo com a possibilidade de se fazer em poucos minutos. Coisa que é difícil se fazer manualmente, né, pela morosidade do processo de se fazer um estudo de proteção, mas o software te apresenta isso em poucos minutos, gerando aí a possibilidade de se fazer diversos estudos de proteção em sequência, em escala, com agilidade, com qualidade, ou seja, um software muito versátil aí para quem quer entrar nesse ramo ou já trabalha com estudos de proteção para concessionárias de energia elétrica. Então eu vou demonstrar bem rapidamente. Aqui nós temos outros vídeos aí no canal que demonstram com maior complexidade o funcionamento do software. Hoje eu vou dar uma passada bem rápida sobre ele, para que seja um vídeo curto mesmo e mais expositivo aí do software, entendeu? Ou seja, vamos pegar aqui um circuito de exemplo, que a gente vai demonstrar a implementação no software. Então a gente tem aqui o ponto da subestação da concessionária ou proteção a montante do nosso cliente, né? E temos o ponto de entrega no ponto 0, temos um trecho de cabo, temos os TCs e TPs de medição, temos os TCs e TPs de proteção, e temos o ponto 1, né, que é onde está instalado esses TCs de proteção, que também é o mesmo ponto aqui de toda essa região, ou seja, essa região é considerado uma única barra chamada de barra 1, ou ponto 1, assim como a barra 0 é o ponto de entrega, e na barra 1 está conectado o transformador 1, na barra 2 está conectado o transformador 2, que está derivando da barra 1 por um cabo que liga até a barra 2, e a barra 3 sai da barra 1 e vai para a barra 3, ou seja, a barra 1 tem duas derivações neste caso, vai com o cabo até a barra 3, onde está conectado o transformador 3. Aqui coincidiu de cada nomenclatura do transformador 1, 2 e 3 estar respectivamente na barra 1, 2 e 3, mas nada impede de estar em barras diferentes. Por exemplo, transformador 1 na barra 3, ou ter mais de um transformador na barra 1 ou na barra 2, e assim por diante. Temos também aqui os dados de impedância da concessionária, né? Impedância sequência positiva e 0 para o ponto de entrega, impedância sequência positiva e 0 para o ponto onde está o equipamento de proteção montante, ou seja, a subestação ou o ligador da concessionária, e os curtos-circuitos que a concessionária já calculou e nos apresentou aqui nesses dados. Temos também os ajustes do equipamento de proteção montante da concessionária, que seria o ligador, né, que protege o circuito até chegar no ponto de entrega do nosso cliente. Tendo esse circuito em memória, a gente consegue implementar ele no software, começando aqui com as configurações iniciais, dados do cliente, seleção aqui de que concessionária ou que filosofia de proteção a gente quer utilizar para o nosso software, né, para o nosso projeto, na verdade. Então aqui vamos utilizar a concessionária Copel. As impedâncias que ela nos informa, a gente lança aqui, sempre cuidando para não lançar aquele valor 0 que está no informativo, e sim lançar um valor bem abaixo, bem baixinho, mas não chegando a 0, porque senão o software vai entender como uma corrente infinita, né, de curto-circuito. E aí, como não existe impedância 0, coloca-se um valor bem baixo. Temos as grandezas aqui de base, né, onde a gente consegue colocar tensão de base, potência de base, tensão nominal do circuito, que nem sempre é igual à tensão de base, e temos também uma resistência de contato à tera, para faltas à tera. Aqui temos os valores de curto-circuito calculado no ponto de entrega, para coincidir com os da concessionária.
E vamos para o menu barras e cabos, onde a gente implementa o nosso circuito. Então lá na barra, no nosso circuito a gente viu que tinha a barra 0, onde é o ponto de entrega, a barra 1, onde está o nosso TCs e o transformador 1. E da barra 0 para a barra 1 nós temos 16 metros de cabo, com um tipo de cabo aqui que a gente seleciona no nosso menu aqui do software. E se caso o nosso cabo não esteja nesse menu, a gente tem a possibilidade de implementar nesse campo outros tipos de cabos. Aqui também estão os cabos de baixa tensão, também por menu. Então, da mesma forma que foi feito do ponto 0 para o ponto 1, né, a gente pode colocar da barra 1 para a barra 2, onde está o trafo 2, 20 metros de cabo, seleciona o tipo do cabo. E da barra 1 para a 3, outro tipo de cabo, aqui de alumínio, agora 50 milímetros, né, com 110 metros. Então, a gente pode fazer barras, até 50 barras, configurando qualquer tipo de circuito, né. Na maior parte dos circuitos existentes aí o software vai dar conta de fazer essa implementação. Em cada transformador, que são até 20 transformadores, nós temos que ter um cabo de baixa tensão implementado. Então já estão implementados aqui, a gente vai ter 3 transformadores. No ponto 1, que é a barra 1, a gente tem o nosso TC de proteção. A gente tem que lançar essa informação aqui para entender em que ponto está instalada a nossa proteção. E os transformadores, em que ponto estão instalados cada um dos transformadores, né, no nosso circuito. Até 20 transformadores, a gente lança os dados dos transformadores, aqui tensão, impedância, potência, tipo de ligação do nosso transformador, de 2 enrolamentos, né, o que o software permite, e o tipo do núcleo do transformador, percentual da nossa impedância, que é considerada como resistência, que é utilizado 0, nossos elos fusíveis que protegem esse transformador, tem aqui um banco de dados bem extenso, com diversos elos fusíveis possíveis de implementação, que serão plotados automaticamente no coordenograma. Aqui a gente diz se ele tem um gerador ligado ao seu secundário em operação em paralelismo, no caso que a gente vai ter um gerador no transformador 3, e de que tipo que é o nosso transformador, se é a seco ou a óleo. Aqui também a gente lança o valor da demanda prevista para esse nosso sistema elétrico, ou seja, a demanda a ser contratada da concessionária ou a demanda prevista para nosso cliente. Também aqui já sai o valor da corrente em rush de fase e de neutro dos nossos transformadores. No campo geradores, a gente lança os dados do gerador, potência, tensão, modelo, marca, fator de potência, as impedâncias do nosso gerador, enfim, todos os dados dele e em qual transformador esse gerador está ligado. Então aqui no caso a gente deixou ele conectado no secundário do transformador 3, esse gerador que vai operar de forma em paralelismo, em rampa, né? Temos também aqui no campo TCs a implementação aí do nosso TC conforme norma, nomenclatura e classe de exatidão, relação de transformação, aqui os nossos valores de menor corrente, sensibilizar o relé, para verificar a sensibilidade do relé, distância de cabos do TC até o relé, que tipo de cabo que é a distância, né? E a carga do nosso relé aplicada ao secundário, para verificar se o nosso TC atende ou não, né? Na função 11 a gente tem aqui as funções de sobretensão, função 46 e 47, temos funções de direcionalidade, a função 67, onde a gente determina se ele vai atuar sentido concessionário ou sentido cliente, consegue mudar aí as grandezas de polarização da nossa função de proteção, conseguimos mudar o ângulo de torque aqui, né, por exemplo, um ângulo de 50 graus, para melhorar a nossa sensibilidade, nossa faixa de incerteza aqui do nosso relé para o limite ali de operação entre região de operação e região de restrição. Temos também a 67N, que é a função de direcional de neutro, com os parâmetros parecidos, né? Grandeza de polarização, ângulo de torque máximo, enfim, né? Todos aqueles ajustes. Conseguimos lançar valores de curto-circuito manualmente. Temos aqui também, tanto para a função 67 e 67N, essa função. Temos também os valores de curto-circuito que estão sendo plotados no nosso diagrama de direcionalidade. Temos aqui o nosso coordenograma e as funções que ele já plotou automaticamente, o nosso elo fusível dos nossos trafos, tanto o 10K quanto o 25HH que a gente implementou lá atrás, as funções 67
e 67N aqui os ajustes que estão com tempo definido, as nossas funções de tempo inverso aqui do nosso relé, a vermelha e azulzinho claro. Em azul escuro e marrom temos as funções do ligador da concessionária que foram implementadas nesses campos, né? Podemos ajustar aqui se a gente quer plotar ou não essa função, por exemplo aqui já a gente selecionou não plotar, vai sumir do nosso coordenograma. Podemos usar filtros para retirar essas informações ou não do nosso coordenograma, por exemplo, que o nosso relé da derivação lá da cabine, né, de entrada de energia, a gente consegue retirar ou plotar aí no nosso coordenograma com esses filtros. Os ajustes aqui já vem com alguns ajustes sugestivos aí do nosso programa, né, do Software Sync. E tem os ajustes que a gente lança manualmente, aí selecionando as curvas de proteção conforme norma, IEC, ANSI, 3E, US, IAC e assim por diante. Então a gente seleciona por menus essas normas, né? Ao selecionar aí a gente vai ver que muda a nossa curva de proteção automaticamente. Podemos ajustar valores diferentes aqui para o nosso relé, que vai fazer toda essa plotagem automática no nosso coordenograma, conforme os nossos ajustes de proteção. Eu vou voltar aqui para o ajuste interior. Seguindo, temos o memorial de cálculo, que pode ser gerado automaticamente aqui no menu Sync, gerar memorial. Ele vai gerar o memorial de cálculo aí do nosso estudo de proteção automaticamente. Temos tabelas pré-formatadas já, caso o usuário queira utilizar uma tabela que o software já traz pronta. O mesmo coordenograma que a gente configurou lá atrás aqui se repete, com todos os gráficos, os resumos de ajustes do nosso relé. E caso não queira utilizar as tabelas que o software já traz como padrão, temos aqui diversos relatórios de curto-circuito para cada ponto de interesse, para cada tipo de curto, para cada, se é gerador que está alimentando esse curto, se é a concessionária, se é o cliente. E a gente consegue montar nossas próprias tabelas, tanto para trechos primários, ou seja, na média tensão, como na baixa tensão, aqui referido ao primário, e referido à baixa tensão mesma, né? Para todos os pontos possíveis aí que o software considera e para todos os tipos de curto, trifásico, bifásico, monofásico, né? Enfim, temos também aqui um checklist para a concessionária Copel, onde ela já demonstra basicamente se esse estudo vai ser aprovado ou não. Claro que isso não é a garantia da aprovação, mas é uma evidência de que os nossos ajustes, nossas escolhas de ajuste para o nosso estudo estejam de acordo com a norma da concessionária. Temos aqui o menu impedâncias por trechos, onde ele demonstra todos os valores considerados para cálculos de curto-circuito. E aí a gente pode montar os nossos diagramas de impedância de sequência positiva, negativa e zero, né, com esses valores. Diagrama fozeral, mais para nos auxiliar aí em alguma análise. Mudança de base para PU ou para, enfim, se a gente quiser mudar os valores de base aí do que a gente tenha, e o software já nos auxilia a mudar esses valores, né? Fazer as conversões. E no critérios de concessionária a gente tem aqui os valores de cada norma de concessionária, por exemplo aqui Celesc, Neoenergia, Energisa, isso aqui tudo é configurado pelo usuário e fica no banco de dados do software para futuras utilizações. Só clicando aqui em salvamento aqui dos critérios de concessionária, né? O usuário vai poder selecionar no início aqui da implementação do estudo de proteção qual concessionária ele está fazendo o estudo, e o software vai utilizar esses dados para auxiliar o projetista na confecção do estudo de proteção. Esse é o Software Sync 3.0, apresentei bem rapidinho aí para vocês, para que vocês conheçam, e entrando em contato com a Sync Estudos Elétricos, solicitem mais informações, entrem no site, pesquisem sobre as ferramentas aí que o Software Sync 3.0 traz para os projetistas na confecção de estudos de coordenação e seletividade da proteção para circuitos principalmente de média tensão, né, com foco aí para a apresentação desse estudo à concessionária de energia elétrica.